erguam-se os coros dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Igreja diz sobre Nossa Senhora 4 coisas fundamentais que nós chamamos de dogmas. Existem 4 dogmas relacionados à Virgem Maria. O primeiro deles é o dogma de que Maria é mãe de Deus. E esse dogma nasceu para defender que Jesus é Deus. Nós devemos compreender que Nossa Senhora não é mãe de Deus Pai, mas ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E esse dogma, proclamado no ano de 431, ele justamente foi proclamado para afirmar que Jesus era Deus, porque naquela época havia um grupo de cristãos que pensavam que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas alguém que Deus tinha sido muito benevolente, alguém que tinha falado coisas sobre Deus, mas que no fundo, Jesus era uma pessoa humana, não era Deus. Então a Igreja proclamou o primeiro dogma, o dogma de Nossa Senhora, verdadeira Mãe de Deus. Depois, o outro dogma foi proclamado, é a virgindade perpétua de Maria. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Para que aquela profecia lá do livro do profeta Isaías tivesse sentido. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho. Depois, nós temos o terceiro dogma, é o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, Nossa Senhora, ela é imaculada desde o momento da sua concepção. Dizendo de modo mais simples, Nossa Senhora não tem o pecado original. O pecado original que manchou toda a humanidade, o pecado original que se disseminou em toda a humanidade a partir de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi um pecado tão grave que não só respondem por aquele pecado Adão e Eva, mas ele contaminou a humanidade inteira, à exceção de Jesus e à exceção de Nossa Senhora. Eles não têm o pecado original. E Nossa Senhora não tem o pecado original para ser mãe de Jesus, para ser uma mãe digna dele. E o quarto dogma é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. A Igreja sempre acreditou que Nossa Senhora, depois de ter transcorrido a sua vida neste mundo, ela foi elevada em corpo e alma para junto de Deus. À vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. E o Papa Pio XII, no ano 1950, ele proclamou essa verdade como um dogma. E nós, na Diocese de Bonfim, nós conservamos no nosso arquivo a carta com a qual o Papa Pio XII perguntou a todos os bispos do mundo se era possível proclamar esse dogma. E o que significa que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma? Significa, amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, que o pecado, que tem como consequência a morte, ele não fazia parte da vida de Maria. E por isso, ela não poderia, como todos nós, vivermos essa experiência de morte e de sepulcro, mas ela era toda de Deus, que imediatamente após o fim de sua vida, o próprio Cristo veio buscar a sua mãe em corpo e alma. Talvez nos ajude a entender isso que acabamos de ler na primeira leitura. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela caixa de madeira coberta de ouro, lá do Antigo Testamento, feita a pedido de Deus através de Moisés, para conter as tábuas da lei, conter o cajado de Arão e continha dentro também o maná, e significava o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. A verdadeira Arca da Aliança é a Virgem Maria. E essa Arca da Aliança, ela não poderia ficar à mercê neste mundo da morte, por isso foi elevada ao céu. Existe uma antiga tradição que diz que a Arca da Aliança foi elevada ao céu. E por isso, São João começa dizendo que a Arca da Aliança está no céu. E ele depois diz, e eu vi também uma mulher. Esta mulher é a Virgem Maria. Esta mulher é a Virgem Maria que dá à luz o seu filho. Ali apareceu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. A lua, na Bíblia, significa o mal, significa o pecado. E Maria tem a lua debaixo dos pés porque ela pisa o mal. A gente pode entender esse texto somente voltando lá para o início da Bíblia, quando Deus diz a Eva: porei inimizade entre ti e a descendência da mulher. Ela te ferirá o calcanhar e tu, ou melhor, a serpente irá ferir-te o calcanhar e ela, a descendência da mulher, irá esmagar a tua cabeça. Nossa Senhora sobre a lua significa Nossa Senhora sobre o mal, sobre o pecado.
além dele, acima dele. Então, celebrar a Imaculada Conceição de Maria, celebrar a virgindade perpétua de Nossa Senhora, celebrar Nossa Senhora como Mãe de Deus e hoje celebrar a Assunção de Nossa Senhora, é observar que Nossa Senhora tem grandes privilégios por ser Mãe de Jesus. Por isso, Isabel hoje, olhando para Nossa Senhora, disse: bem-aventurada és tu, porque acreditaste, e porque acreditaste, se cumprirá em ti tudo aquilo que o Senhor te prometeu. E o que o Senhor prometeu a Maria? Que ela não seria abandonada ao pecado e ao mal. Que ela não seria abandonada depois de ser toda de Deus, mas Deus a elevou consigo. Por isso, mais uma vez, no livro do Apocalipse, que foi lido na primeira leitura, nós encontramos o dragão perseguindo a mulher, mas Deus salva aquela mulher. Deus envia a terra para que absorva a água que o dragão tinha vomitado atrás da mulher. E ele, Deus, concede à mulher um lugar preparado para ela. Este lugar preparado para a mulher é o céu. Por isso ela é a nossa rainha, que está à direita de Deus em toda a eternidade. Qual a consequência de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora? Até agora eu tentei explicar com base na Bíblia que Nossa Senhora, depois de transcorrer a sua vida, depois de cumprir a sua missão, foi elevada ao céu em corpo e alma por Cristo. Mas qual a consequência? A primeira consequência é que ela pode interceder por nós, porque ela está diante de Deus, porque ela está na presença de Deus. Como nos ajudou Padre Zezinho naquela música que diz: se nós podemos rezar uns pelos outros, a Mãe de Jesus pode mais. Se nós podemos, neste mundo, rezar uns pelos outros e a nossa oração tem força, tem eficácia, quanto mais a Mãe de Deus, na presença de Deus, ela vendo Deus face a face, ela sendo Mãe nossa e sendo Mãe de Deus. Então a primeira consequência é extrema confiança em Nossa Senhora, porque ela pode fazer-nos sempre o bem. Por isso a igreja chama Nossa Senhora de onipotência suplicante. Ou seja, tudo que ela pede a Deus, ela consegue, porque ela não negou nada para Deus. Porque ela sempre disse sim para Deus. E por isso, Deus pode sempre dizer sim para ela. Essa é a primeira consequência, grande confiança em Nossa Senhora. Segunda consequência, ela é o que nós seremos. Ou seja, um dia também nós seremos elevados ao céu. Um dia também nós ressuscitaremos. Um dia também nós seremos transformados. Um dia também nós iremos estar ao lado de Deus na glória eterna. Quando, imagine uma hipótese, imagine você que precisa fazer uma viagem e você está perdido no caminho, mas você encontra alguém que conhece o caminho. Então você fica muito tranquilo, porque você diz, essa pessoa já chegou lá, então basta que eu siga os seus passos. Assim é a Virgem Maria para nós. Ela já chegou à direita de Deus. E por isso, nós também podemos chegar. E por isso nós também, cambaleando sim às vezes, caindo, tropeçando tantas vezes, mas nos levantando e confiantes, poderemos chegar ao céu. Poderemos também nós, com a nossa veste batismal, sentarmos-nos ao lado de Deus na glória. Confiança
tranquilidade por sabermos que chegaremos lá. Mas existe ainda uma terceira consequência. A terceira consequência da solenidade de hoje, amados irmãos e irmãs, é a nossa admiração. Por mais que eu explicasse, e a homilia não é momento para a gente explicar todos os aspectos de uma verdade de fé, não seria tempo suficiente, não teríamos tempo suficiente. Por mais que eu explicasse, por mais que nós compreendêssemos, o sentido maior dessa festa de hoje é gerar em nós admiração. Admiração diante do que Deus fez em Nossa Senhora. O poderoso fez grandes coisas em meu favor. Por isso, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. E o Senhor, uma das grandes coisas que fez em Nossa Senhora, foi no final de sua vida, elevá-la ao céu. Coisa que qualquer filho gostaria de fazer com sua mãe, elevá-la ao céu. Nós ficamos somente na hipótese, no desejo, no querer. Jesus não. Jesus pode fazer, Jesus pôde fazer, Jesus o fez. Ao término de sua vida, Ele elevou sua mãe aos céus. E de lá ela intercede por nós. Há uma bonita tradição que não está contida na Bíblia, mas é da mesma época em que o Novo Testamento foi escrito, que conta os últimos dias de Nossa Senhora, como ela estava com saudade do seu filho, até que então Jesus vem e diz: eu virei te buscar tal dia. E ela reúne os apóstolos, ela se despede dos apóstolos, e é então elevada por seu filho à glória celeste. É coroada no céu como rainha, é elevada acima de todo ser humano, porque ela viveu profundamente o dever de cristão, porque ela viveu profundamente as Sagradas Escrituras, porque ela viveu profundamente aberta para o Senhor. Por isso agora ela pode, como nós lemos na segunda leitura, ela pode chegar ao céu. Como Cristo ressuscitou, como primícia dos que morreram, todos também ressuscitarão. Cada um seguindo um tempo, numa ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícia, depois os que pertencem a Cristo e por fim todos. Esse, depois os que pertencem a Cristo, é exatamente Nossa Senhora, que é ressuscitada na glória do céu. Vivamos hoje em profunda admiração. Vivamos hoje em profunda confiança. E vivamos hoje tranquilos, porque em nós se realizará a mesma coisa, se nós formos fiéis como ela foi. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,